É assim, vocês, independente de qualquer coisa, se a pessoa entrou 10 vezes, vocês vão anunciar 11 vezes. Imagina que eu e meu irmão tivemos uma discussão sobre uma herança de família. Vocês não sabem o que está acontecendo. Aí meu irmão chega, ele entra, ele me mata lá em cima. E aí? Quem eu vou culpar? Dá para escapar? Dá para escapar? Tem alguma justificativa? Não. Porque a função de vocês é anunciar todo mundo que entra, ponto, e não se discute. E vocês, eu vou te falar, por que vocês fazem isso? Muitas vezes porque a empresa também não faz esse tipo de orientação. Quem que já trabalhou especializado é que passou por um processo desse. Dá para contar nos dedos as empresas que fazem isso. É verdade. É o que falta nas empresas. Né? Mas esse é o X da questão. Tá? Não que esse bate-papo nosso hoje vai resolver todos os problemas do mundo. Mas vocês já vão com uma outra missão, vão. Tá? Por quê? Hoje, volto a insistir, 90% das reclamações é essa que a gente acabou de comentar. O resto é resto. 10% é procedimento de cortantes, atenção, que também conta. Mas isso é o básico. Se eu tenho um indivíduo que está na portaria e não fazer isso, que é o mínimo, que é abordar, desculpa, fecha a portaria e vou embora para casa. Porque hoje a gente tem muito problema quanto a isso. Mesma coisa o prestador. Ah, entra o entregador de pizza. Vamos pegar o entregador de pizza, que ele sempre é o coitado, né? Ele entra, vocês nem se preocupam em fazer um cadastro do indivíduo, mas tu não sabe quem é essa pessoa e ele vai entrar dentro do condomínio. E vocês vão deixar o cara entrar. Ele entra, furta lâmpadas de emergência, furta, por exemplo, bicos de mangueira. Tá? Aí, o porteiro, quem entrou? Não sei. Ah, entrou o entregador, mas cadê o cadastro dele? Ele é de que empresa? Qual o telefone? Desculpa. De novo, vou culpar quem? Dá para escapar? Dá para justificar? Não, mas o prédio está pagando uma empresa, tá? Que se compromete a fazer controle. Aí, com esse controle todo, acontece um incidente. Dá para escapar? Não, não dá. Nós vamos ser responsáveis e vamos responder. E muitas vezes vamos pagar. E nós já pagamos o bico de mangueira, aquela parte de bronze, corta e vende. Bicicleta. Entre outros. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara na cabeça de vocês é essa visão de que vocês estão lá para controlar, não estão lá para fazer amizade com ninguém. Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, isso é possível, isso não é. Um momento, por favor, vamos verificar. Essas são as palavrinhas mágicas. Não queira ficar justificando. Não, sabe, é que se eu não cobrar, é que o meu supervisor vai me chamar de... Não tem nada disso para falar para a pessoa, para o condômino ou para o visitante. É controle por conta de segurança. Tem uma porta, tem um portão, é um local particular. Portanto, só entra quem vocês abrirem e aí a pessoa acessa. Se você abre para uma pessoa e essa pessoa, faz um favor, senta aqui, ó. Tá? Se você abre para uma pessoa, essa pessoa comete um delito lá dentro, simples, no mínimo, você facilitou. No mínimo. No mínimo. Porque, peraí, se você não anotou nada, fez um cadastro, tu está mancomunado. E aí, na hora de se fazer um BO, na hora de você fazer uma ocorrência, teu nome vai estar junto. Perceberam? Tá? O quanto é complexo? Não é simplesmente vou ficar lá sentado, beleza, né? Não levanto para nada da guarita, e não pode ser dessa forma. Tá? Até porque qualquer ação criminosa começa por onde, hein? Pela portaria. O marginal vai fazer um arrastão no condomínio que vocês trabalham. Muito bem. Vocês acham que eles estão tomando uma cerveja, a quadrilha, de repente, vamos assaltar aquele prédio? É assim que funciona? Vamos roubar ali, né? Tá fácil. Claro que não. Eles vão estudar o local, vão fazer um levantamento de situação. É por isso que hoje o crime tem nome e sobrenome. É crime o quê? Organizado. Porque ele vai até o local, vai levantar informações. Alguém mora em prédio aqui? Ninguém? Então mora em prédio. Quantos andares tem o prédio? Lá tem 11 andares. 11 andares. Quantas
Quantas Dona Maria tem lá? Aí eu chego na portaria do prédio dele, Dona Maria tá aí? Aí você, todo solícito, é do 32? Essa mesmo, obrigado. Entendeu? E lá tem um problema grave. De nós porteiros são há anos no prédio. Eles deixam Isso é uma outra situação, tá? Então, primeiro, que não tem uma fiscalização. Quando é do prédio, tem essa dificuldade. Né? Não que também é terceirizado, também tem. Nós temos funcionários que de repente já estão no mesmo prédio 6 anos, 7 anos. Porque isso é nocivo. Por quê? Você acaba achando que conhece tudo e todos. E aí cai-se na rotina. Rotina, para qualquer sistema de segurança, é a pior coisa que pode acontecer. Claro, porque você fica muito próximo. Né? Um exemplo, eu ia falar isso mais pra frente, já que a gente tocou nesse assunto. Qual é o nome? O Davi, ele é síndico no prédio já há 7 anos. Todo mundo gosta dele, é um cara que trabalha, conseguiu reduzir o valor do condomínio, todo mundo está felizão com ele. Qual é o nome? O Maurício é porteiro do prédio em que o Davi é o síndico. E também já está 5 anos lá. Já tem um bom relacionamento, inclusive o Davi mandou presente lá para o filho dele, torce para o mesmo time, tem uma proximidade bastante interessante. E um belo dia, o Davi está chegando, trabalha por volta de 10 horas da noite, e o Maurício está lá na portaria. Quando o seu Davi chegou próximo, eis que o indivíduo enfia uma arma na cabeça dele e ou abre ou mato ele. O que fazer? O que fazer, seu Davi? Pelo lado demônio, eu acho que vai morrer. E aí? O que fazer numa situação dessa? Morrer ele morre. Se abrir, eu deixei ele entrar. Mas, vamos pensar. Vamos pensar um pouco. E aí? O que fazer? Senão já morreu, não prefiro. Por quê? Eu não quero que o meu camarada morra. Porque ele já não tem manga, sabe? Mas então, e se não tivesse tanta capacidade? O cara chegou no Mas lugar. é um ser humano. Tem um detalhe aí, você falou que é o cara. Sim. Deixa ele entrar. Ah. É o tempo que você tem pra Tá, ligar. calma. Mas Aí peraí. ele ganha o prédio Exatamente. Esse é o X da questão. Lembra que eu falei? A primeira coisa que eu falei sobre crime organizado. Uma ação é assim? Então ele vai ter que ganhar o que primeiro? Portaria. Porque na portaria eu tenho os botões onde vai abrir todas as portas, onde eu botei o rádio, HT, Nextel, ou botão de pânico. E aí eu ganhei. Aí perdeu, como diria, né? Aí vem entrar 2, 3, 4 carros, todos armados, e aí ó, 30 andares sobre a mira de arma de fogo. E aí? Princípio básico de segurança, tá? Se antecipar o risco. Nunca trazer o risco para dentro do local. Esse é o princípio básico. Em São Paulo, não sei se alguém teve a oportunidade de ir em São Paulo, ou já foi ou já percebeu. 90% dos prédios em São Paulo, o porteiro sequer olha para a cara do morador ou visitante. Ele fica numa cabine que é blindada, tentando pelo telefone, justamente para evitar essa proximidade. Porque Santos, Baixada Santista, é aquela coisa, né? O pessoal quer pegar o porteiro no colo, né? Então, não pode, porque isso é nocivo. Na hora que você tiver que tomar a decisão com a razão, você vai tomar com o coração e aí pronto, tem um problema. Tá? Nessa situação aqui não tem certo e tem errado. Tá? Eu nunca passei pessoalmente, porém já passei. Eu trabalhei nesse Azul, que era vigilante, e tínhamos muito banco. Isso aconteceu num banco, só que foi com gerente. E resultado, abriu-se a porta do banco, houve-se tiroteio, 3 pessoas morreram. O gerente não. Então, vocês têm que raciocinar. Ah, mas espera aí, eu vou estar ali, o cara pode dar um tiro na cabeça da pessoa? Pode, mas pelo menos foi do lado de fora. O problema é você abrir a porta e aí entrar, o pai não falou, tá? Esse é o principal problema. É lógico que muitas vezes também o morador também não ajuda, né? O morador abre o portão, né, e deixa o portão escancarado, muitas vezes entra, não se preocupa em ver se está fechado, e aí entra alguém na arrebata. Isso a gente sente, a gente percebe, a gente vê, tá? Onde entra o porteiro, tem que fiscalizar, não tem jeito. Pô, mas o portão não fechou. De vez em quando, tu vai ter que fazer isso aqui, ó.
porque o morador não vai se preocupar se a mola está sem pressão. Não vai ter essa preocupação. E aí facilita a entrada de alguém. Tá? Então, gente, procurem simplesmente fazer o seu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se envolva pessoalmente, até porque nós somos funcionários da Embraps, prestando serviço para o prédio X, Y, Z. Então não tem que se apegar, tá? Não tem que se apegar. Você, novamente, você está da Embraps, prestando serviço. Tu pode estar aqui hoje, de repente se encerra o contrato, você vai para outro cliente e você vai ter que fazer o melhor também, dentro do que a gente vai falar aqui no bate-papo. Tranquilo até aí? Não ficaram bravos, não ficaram chateados, não, né? Então, gente, para com esse negócio de, pô, mas o cara é muito gente fina, o morador lá. Esquece isso, tá? O morador não determina nada, ele pode solicitar. E voltando a esse exemplo, imagina que o cara, ele insiste em, pô, deixa meu irmão entrar. O que você faz? Você vai fazer uma gentileza? Você pode descer e deixar isso por escrito? Sabe quando ele vai descer? Nunca. Ele não é bobo. Ele não vai deixar o nome dele lá autorizando, sabendo que pode ter um problema lá na frente. Então ele não vai fazer isso. Então entrou 10 vezes, anuncie 11, tá? É a tua função básica. Se você não consegue fazer isso, que é o mínimo, desculpa, vá arrumar outro emprego, porque essa é a função básica. Tem outras coisinhas daqui a pouco junto, tá? Mas isso é o principal. Tudo bem? Legal. Ele deve também ser o quê? O cartão de visita do local. Mantenha um clima cordial, respeitoso e profissional na portaria. Não se deve temer barrar possíveis visitantes. Né? Afinal, liberar ou não, as pessoas dependem apenas dos moradores. O porteiro executa as ordens que lhe foram dadas. Ou seja, quando a gente fala ordem é o quê? Pode entrar ou não pode. Você vai barrar. Anunciou, fez o que tem que ser feito, pode entrar. E aí a pessoa vai entrar. Tá? Agora simplesmente, deixa a porta aberta. É mais fácil tirar os portões da chave para cada morador, arranca os portões e vai ser um gasto a menos, né? Muito mais fácil. Tá? Muito bem, a apresentação pessoal. Como eu disse, o marginal está o tempo todo observando vocês. Ele está olhando, viu? Uma pessoa toda desleixada, uniforme todo amarrotado, botão tudo aberto, ele fala, esse cara é fácil atropelar. É assim que ele observa. No dia seguinte ele vê um cara todo, né, alinhado, atento, e opa, aqui vai ser complicado. É assim que ele faz. Ele se vale da surpresa e, lógico, da superioridade numérica. Nós estamos em 1, vai vir 10. Não pensem vocês que o marginal vai lá correr o risco de ser preso, correr o risco de não dar certo o intento do cara. Ele já vai com todas as informações possíveis e imagináveis já de posse dele, né? Então, ó, apresentar sempre barbeado e cabelo cortado. Cabelo sempre baixinho, tá? Sempre barbeado, não tem bigode, não tem barba de Tony Stark, esquece tudo isso, tá? A galerinha gosta, né? Fazer aquelas coisinhas, esquece, tá? É coisa de soldadinho de chumbo mesmo, tá? Uniforme limpo e passado, sempre, é uniforme, gente, tá? Então você não está lá com o emblema da empresa no peito, tem que estar bem trajado. Sapatos engraxados, evitar ficar encostado em paredes da mesa. Mas não me para, alguém fica deitado? Fica. Cada um deitado, sentado, jogado no chão, deita. Eu fiz muita ronda à noite, e cada coisa que vocês não têm ideia. Eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente tem aqui ainda, né? Para vocês observarem o quanto é feito. Atender as pessoas de pé. Tem um funcionário, chega uma pessoa, o cara está na guarita dele, né? E às vezes a guarita é apertadinha, né? O cara nem para levantar, para falar, bom dia, boa tarde. Não vê se o cara está com uma faca, uma madeira embaixo, só vê que fica acima da pessoa. Então chegou um indivíduo, chegou uma pessoa, levanta, observa. Vê se a pessoa realmente está sozinha, vê se não tem mais ninguém próximo a ele. Uma coisa que eu vejo muito, e quando eu fazia a ronda eu percebia, chegava com a viatura, o porteiro já estava abrindo o portão. Eu nem desci da viatura, o cara já estava abrindo o portão. E se tem um marginal comigo, apontando para mim? Ora, o marginal, ele vai querer o quê? Facilidade. Para que eu vou pegar o síndico? Eu vou pegar quem? O porteiro, o vigilante, ou o inspetor, quando seja o que for. É muito mais fácil para forçar com que a porta se abra. Mas não. O cara nem desembarquei. Eu já estou escutando o cara abrindo o portão. Deixa desembarcar, deixa a pessoa chegar próximo, tenha certeza e depois abre. Isso é com todo mundo.
Deixa o cara espernear. Deixa espernear. Tá? Ele não vai reclamar porque esperou. Vai reclamar se você abrir rápido demais. Aí vai reclamar. Então a pessoa pode chegar, bufar, mas ele vai entender. Mas você não vai, pô, peraí, é segurança para mim. Tá? E vocês também têm que, de quando em quando, mostrar que conhecem. Tá? Não são, se é para deixar um boneco, pega esse boneco em frente do poço, viu esse boneco do poço? E vai naquele, tá? Que aí vou gastar menos. Usar sempre os termos senhor e senhora, por mais novo que seja a pessoa. A pessoa não é teu parente, não toma café na tua casa. E mesmo que tome, no trabalho é respeito. Não está lá, volta a falar, não estão lá para fazer amizade com ninguém. Tá? Dispensar atenção especial a idosos e crianças. Então, qualquer incidente que dê, a gente vai precisar sempre o quê? Atender os idosos e crianças primeiro. Tá? Não se distrair com equipamentos eletrônicos, celular, jogos, rádios, nada que te deixe desatento, pode usar. Simples assim. Ah, mas telefone, eu estou com um problema. Gente, não pode. Simples assim. Hoje temos problemas sérios por conta de telefone e o cara é mais folgado ainda que ainda está usando o Wi-Fi do prédio ou do cliente. Erra 2 vezes. Tá? Então, não pode, se for surpreendido, chegar chamada de atenção, pode ser advertido, porque a tua função não tem jeito. Não dá para você raciocinar e usar telefone. Em ficar em WhatsApp, não tem como. Você tem que estar observando ou o CFTV, se for o caso, ou o que está acontecendo na tua frente. Tá? Não pode. Simples assim. Televisão, né? Não pode também, não precisa nem falar, jogos, nada que te deixe desatento, tá? Muito bem. Aí eu tenho aqui 2 guaritas, essas aqui eu peguei na internet, mas nós temos algumas aí que tem esse estilo mesmo, tá? Então, primeira coisa a observar, aqui eu tenho o CFTV, ou seja, o circuito de televisão. Percebam que não está na frente do indivíduo, até porque eu não tenho que ficar olhando o tempo todo no CFTV. Mas eu tenho que ficar olhando, não. Isso aqui está sendo gravado. À medida que passa alguma coisa, está sendo gravado. Se eu tiver, de repente, teve um incidente, eu vou lá e recupero a imagem. Então não preciso ficar olhando o tempo todo. Vou olhar quando, de repente, está entrando um veículo e eu tenho aqui, tá, a imagem desse acesso, eu me viro para o monitor. Se eu tiver acesso ou com o mouse ou o controle remoto, eu vou ampliar a imagem e aí eu vou acompanhar. Tirando isso, deixa ele aqui bonitinho, não te mete nisso, não tem que ficar olhando o tempo todo, tá? Alguns condomínios já estão usando o quê? Um sistema informatizado, tá? Onde eu tenho todo o cadastro de moradores, de visitantes, num software. Então, a informática hoje, eu tenho que conhecer de forma básica, não preciso ser nenhum expert, mas saber redigir um pequeno texto, tá? Acessar um programa que é autoexplicativo, né? Eu costumo dizer que, apesar de tudo, se você consegue entrar no Facebook, você consegue operar aqui, porque é janelinha que você vai abrir, tá? Mas você tem que escrever, né? Então, quando você vai digitar um texto, de uma forma que a gente consiga entender. O que não dá é para ter essa situação aqui, né? Olha o indivíduo, tá? Muito atento, né? Sua guarita toda parecendo, né, um ferro velho, ou ainda, né? Aqui. Essas imagens eu peguei na internet. As próximas imagens, tá? De repente tu conhece alguém que vai aparecer aqui. Tu não tá aqui não, hein? Esse aí dobrou. Então, vê se tem algum companheiro teu aqui, tá? Não é tu não, né? Então, ó, o cara tava ex-funcionário, tá? Porque ainda dormiu os 2, né? Tá? Dormiu os 2. Ventilador virado para ele. Aí vem outro aqui, né? Bem parecido contigo, não é tu não? Não tá. Japonês e inglês é tudo igual. O cara tá descansando, coitado. Né? O outro aqui também, né? Já está. O colchonete lá atrás. Aí, ó, ele usou o colchonete, tá pensando o quê? Aí o outro indivíduo aqui estava descansando os olhos, né? Putz, não foi isso. A outro. É sério? Então, o que acontece? E ele falou que estava descansando os olhos, coitado. Descansado, né? Ainda bem que fomos nós que surpreendemos isso. Se fosse marginal, ainda bem que foi a gente, tá?
chamamos a atenção, acorda aí, meu filho. Algum de repente foi para casa com o ponto cortado, mas na verdade foi a gente. Se é o marginal, talvez não tivesse vindo. O marginal chega, amarra o cara, dá um tiro na cabeça dele. Então, acontece, gente. Então vocês têm que ficar atentos, descansarem nos momentos que tem que descansar. Isso é uma das coisas que é por isso que a gente não quer o pessoal trabalhando em 2 empregos. Ele vai descansar quando? Trabalha em 2. E aí? Folga quando? E não vem, não, eu aguento. Aguenta até que ponto? Então vocês têm que descansar, principalmente quem trabalha à noite. Tá? Porque tem que estar atento ao que está acontecendo em volta. Tá? Muito bem. Uniforme. Eu não posso estar assim, ó, camisa para fora da calça, né? Botão tudo desabotoado, seduzindo a tropa, né? O cara me vem com, em vez do sapato, um tênis, né? O cara todo barbado. Aí o marginal observa um cara desse, vocês acham que ele vai dar uma apresentação? Eu vou atrapalhar esse cara fácil. E vai. Se ele não está preocupado com a própria apresentação, tu acha que ele está preocupado com o resto? Não vai estar. Não vai estar, é básico. Tá? Então, eu não posso estar nunca dessa forma, né? Parecendo um pulão. Muito bem. Lá no posto de trabalho, a gente vai fornecer para vocês algumas ferramentas, tá? Então, nós temos 2 ferramentas, que é, o primeiro é o MOS, Manual de Orientação ao Serviço. Isso aqui a gente elabora sempre que inicia-se um posto, tá? A gente vai até o local, fazer um levantamento fotográfico e também pegamos algumas informações referentes ao regulamento do condomínio. Alguém já viu um regulamento de condomínio? Já viram? É importante isso ter na portaria. Fica no... às vezes tem só a parte principal, né? Que interessa pra gente, que é a parte de horários, né? Mudança, funcionamento de área de lazer. Isso é importante para quê? Porque quando tem um incidente, tá coisa barulho lá no churrasqueira, na churrasqueira, mas ela vai estar fechada já? Tá, vamos ligar para quem? Lá para a portaria, né? Entra lá, tá lá o morador do apartamento XPTO, com 2 pitbull desse tamanho pela hall social. Se alguém vê, vai reclamar, o porteiro. Esse mesmo morador entra no elevador social com os 2 cachorros, vão reclamar com quem? Com o porteiro. Então, esse regulamento, tá, tem a ver com as normas do condomínio, tá? Esse aqui tem a ver com procedimento de segurança. Esse aqui, se de repente acabou a energia, como é que eu faço para colocar o portão no manual? Vai colocar aqui. Se tem gerador no prédio, a gente vai deixar aqui. Tá? Esse é Embrapes que elabora, esse o prédio já tem. Tá? Outra situação aqui embaixo, muito importante, é se pode ou não o entregador entrar no prédio. Porque tem prédio, hoje a maioria não permite a entrada dentro do prédio para entregar a pizza, por exemplo. Mas na verdade não é, já me falar sobre isso, na verdade não é gaiola, né? Tem um nome, é clausura, não é nem, o pessoal chama de reclusa de navio, né? De barco, é clausura, para quê? Justamente para o indivíduo vir, o morador vir, e esse indivíduo ficar ali retido, de forma que não vá acessar o prédio, tá? Mas isso tem que funcionar, não adianta ter lá só o equipamento e vocês não usarem. Muitas vezes eu tenho lá e o porteiro deixa o indivíduo entrar. Aí não adianta nada. Tá? Eu der uma metralhadora para um vigilante, só que não sabe usar. Então não adianta nada. Eu tenho que usar bem a ferramenta que eu estou te fornecendo. Tá? Então, manual de realização de serviço, a Embrapes vai elaborar. Convenção ou regulamento do prédio, o prédio possui. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns manuais que a gente tem de alguns edifícios aqui. Tá? Para vocês verem o nível ou o tamanho da encrenca que vocês vão se meter. Tá? Aí você pode ver se você pode querer desistir, né? De repente vai saber, né? Muito bem. Vou pegar aqui o Belvedere, que é um dos prédios que a gente tem mais segurança no seu acesso. Então o que a gente vai ter aqui? Isso aqui vai estar no posto de trabalho de vocês. Vocês vão conseguir lá folhear e observar alguma dúvida. De repente, faltou um funcionário, vou levar uma cobertura. Beleza. Eu consigo, com esse manual, dar um norte para o funcionário. Porque é assim, mas peraí, mas eu não conheço as pessoas. Ótimo que você não conhece as pessoas. O pessoal fala assim, mas não é monitor, ótimo. Porque se eu estou num posto que eu não conheço, eu vou parar todo mundo. Porque essa é a missão de vocês. Mas eu não conheço. De novo, ótimo que vocês não conheçam, porque assim você vai barrar todo mundo.
Bom seria que eu pudesse, a cada 6 meses, trocar todo mundo dos postos. Uma vez eu falei isso, quase me batem, tá? Por quê? Vocês, depois de um certo tempo, vocês ficam mal acostumados. Aí vocês deixam de cobrar coisas que vocês cobravam no começo. E é onde o risco começa a ser maior, tá? Então, gostaria muito. Em vigilância é comum de fazer isso. Cada 6 meses, troca o pessoal do banco, troca o pessoal do prédio, justamente não cair na rotina. Bom seria, de novo, num prédio poder fazer isso, mas é humanamente impossível. Então, o que eu tenho aqui de informação? Nesse prédio, eu tenho 34 apartamentos, ou seja, 34 andares, sendo 30 andares de moradia, um por andar, bem simples o prédio, né? 2.200.000 reais a unidade, tá? Nós temos 2 mezaninos, que são garagens, e um espaço de lazer. Temos uma garagem pessoal, uma garagem terra. Pô, tem que saber isso? É importante, não vai saber tudo de uma vez, porque o prédio é grande, mas isso é básico, tá? Aí a gente tem aqui uma visão da fachada do prédio, aí começa as particularidades. O interfone, porque nós temos outros tipos de interfone diferenciados. Então aqui, o interfone, você simplesmente vai digitar o apartamento, a unidade, vai conversar com ele normalmente. Se uma unidade quiser falar com outra, não passa mais pela portaria. Lá no passado nós tínhamos uns interfones grandões, não sei se vocês lembram, né? Lembra, né? Fazer o enlace, era um desespero, né? Tá? Tu chegou a trabalhar no Embaré? No Algarve tinha. No Algarve tinha. Muito bem. Misericórdia. Né? Aquilo ali é código, rapaz. Então, hoje não tem mais isso, né? Simplesmente eu digitei aqui, bons tempos aquele, né? Quanto fio que sobrava naquilo ali. Quando dava pânico ali. Então, ó, o Belvedere tem a clausura. Aqui na clausura, eu tenho inclusive o quê? Um passa-volume. O indivíduo está aqui enclausurado e tem que passar algum documento, vai passar por esse passa-volume. Não vai acessar você. Vai passar, dali ele vai dar meia volta. Aqui no Belvedere, inclusive, o entregador tem um local para ele esperar, que coisa boa, tá? Então ele vem aqui, ó. Esse local é onde o entregador vai entrar e vai permanecer, porque tem até umas cadeirinhas para ele, que coisa boa, tá? O morador vai descer e vai pegar, ó, por aqui a sua encomenda, seja uma refeição, uma pizza. Ah, mas é grande. Ele pode abrir essa porta e pegar o material. Então, o morador desce e pega nesse compartimento. Esse prédio nós assumimos antes dos moradores. Então, esse regulamento, isso aqui já existia, não tinha nem ter o regulamento. Como eu tenho a ferramenta, isso tem que funcionar. Tá? E ele tem a clausura tanto para o visitante como para o prestador de serviço. Então, ele vai entrar no primeiro local e outra. O sistema de clausura é isso aqui, ó. Eu tenho um portão, um segundo portão, e eu tenho minha guarita aqui. Aqui é o meu interfone. Quando você abrir esse primeiro portão e o indivíduo entrar, enquanto você não abrir essa não tranca. Tá? De forma que o indivíduo não vai falar assim, eu fiquei retido, fiquei preso, cárcere privado. Tá? Então, abrir esse primeiro portão, a pessoa entrou. Isso não trava. Tá? Quando você abrir esse, aí esse trava. Para evitar que alguém entre, tá, no vácuo aqui. Tá? A gente chama isso de intertravamento. Tá? Então, abriu o primeiro, o indivíduo ficou aqui. Fez a triagem, ou fez a documentação, pegou o documento, aí sim você abre o segundo. Tá? Aí a pessoa entra. Claro que em um prédio, um condomínio, nós dependemos desse sistema de mola. Muitas vezes perde-se a potência da mola e o portão vai ficar entreaberto. Então, de vez em quando, tu tem que ir lá dar uma fechadinha, porque senão tu vai ter uma surpresa. Tá? Aí, continuando aqui o nosso manual do Belvedere. Aí vem os visitantes, se tem secretário ou não, os elevadores, se somos dois. Outra particularidade do Belvedere. Esses elevadores, os moradores usam o dedinho, né? E todas as outras pessoas que acessam têm que ser cadastradas.
para gerar uma senha. E aí, nesse local, eu tive, quando da contratação, ter um pessoalzinho que conheça, que digite bem. Aí não teve, aqui não teve jeito, porque tem que ser ágil na digitação. Porque todo mundo que vai entrar vai ter que ser cadastrado para poder liberar os elevadores. Então percebam que a coisa está funilando. Está funilando. Se você não conhecer, vai ter uma hora que você vai perder lugar, tá? Para outras pessoas que conheçam mais um pouquinho. Então hoje a gente tem que conhecer bem, tá? Dominar bem a informática. Em alguns casos, lógico, né? A garagem eu tenho também, tá? Se é demarcada, se não é, quantas vagas são, dependendo. Os acessos, se tem carrinho de compra e área de lazer. Alarme de incêndio, tá? Quadro de energia. Então, eu tenho, se teve uma queda, teve algum problema, acende aqui, está um nome do local, se é corredor, se é mezanino e por aí vai, tá? Deixa eu mostrar outro aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o Belvedere, vou mostrar aqui, vamos lá, o Gávea, tá? É bem legal também. Esse aqui é um outro prédio, são 25 andares, um andar de lazer, tá? Outros 25 andares são de unidades, são 6 unidades por andar, então difere bem do primeiro. Eu tenho a guarita, a fachada da frente, os interfones, então eu tenho o interfone social e o de serviço, tá? Aqui eu consigo visualizar bem, né? O interfone, quadro de chaves, então percebo que no outro não tinha, esse tem chave, né? E aqui tem um problema, porque eu tenho chaves das áreas comuns e eu tenho chave das unidades, que é um problema, porque eu sou um indivíduo, eu sou um marginal, eu chego, me dá o apartamento X, e vai daqui, eu vou lá, faço um estrago, tá? Então, é uma outra particularidade, e de um prédio para outro pode diferenciar. Alguns deixam muito clara a proibição, não pode deixar nenhuma chave lá, outros, não, quebra galho, e a gente vai administrando isso, tá? Aí, aqui nós temos um bicicletário, os elevadores, garagens, são só 300 vagas, tá? Um prédio bem pequenininho, né? Tá? Detalhe, só tem uma entrada e uma saída, e como é que faz? E aí? Caraca, como é que faz isso? Sim, tem um sistema semafórico, tá? Então, tem lá um semáforo, tá aqui, ó, 1 minuto, só pode entrar, outro minuto só pode sair. Então é um sistema, tá? Que alguns prédios que têm essa particularidade tem que adotar, senão já pensou que calo vai ser, né? Não tem como. Aqui, ó, sistema de controle de cordão, sistemas anti-esmagamento. Aqui, se eu tiver colocado o manual aonde eu vou acessar, como é que eu vou fazer o procedimento, tá? As bombas, CFTV, festas, central de gás, é importante você saber se tem, se não tem, aonde é, se tem os extintores devidos. Gerador, caramba, gerador, hoje é obrigado os prédios terem gerador, tá? São obrigados, e esse gerador fica bem embaixo de vocês. Agora ele está aqui, ó. Agora imagina você estar lá à noite, de repente cai a energia, e ainda esse monstro aqui. Aí o porteiro, né, já sai desesperado, vai explodir, tá? E é motor de caminhão, então faz um belo barulho. Se é gerador, tem óleo diesel. O óleo diesel é inflamável, olha o risco que a gente tem também. Então olha como uma coisa muda de um prédio para outro. E essas informações vão ficar à disposição para vocês, se tiverem alguma dúvida, poder observar, tá? Então, esse manual vai estar à disposição de vocês, tá? Vai estar lá, dá para consultar. E aí, voltando, não se preocupe, mas eu não conheço ninguém no prédio. De novo, ótimo que você não conheça, porque vocês vão ter que identificar todo mundo, tá? Então, vamos lá. E como é que eu faço isso? Estou na minha guarita, chega um indivíduo aqui, toca o interfone. Edifício Mirafiore, Marco Antônio, pois não? Aí a pessoa vai falar com você. Quais são as 4 perguntas básicas a fazer? Primeiro, nome do interessado. Vai falar, vai para onde? Apartamento 52, 82? Falar com quem? E o assunto.
Porque muitas vezes o indivíduo toca aqui. Ah, aqui é o Paulo que ela fala com o Marco Antônio do 92. Aí você nem pergunta de onde é, se está esperando, já interfona para o indivíduo lá. Olha, seu Paulo, aqui tem o Marco Antônio. Marco Antônio da onde? Aí você volta para falar com o indivíduo porque você não fez todos os questionamentos que deviam ter feito. Então, já faz as 4 perguntinhas. Uma outra coisa importante. Em alguns casos, até pela proximidade ou por um problema técnico, você está falando aqui, o indivíduo está te escutando aqui. E isso também é complicado, porque numa dessas você está só jogando uma isca, tá? Para de repente pegar uma informação sua. Por isso, sempre que for falar com alguém, vocês vão falar em terceira pessoa. Como assim terceira pessoa? André, né? André, você é o morador, tá? Você está lá na sua unidade, eu sou o porteiro. Prestem atenção como é que eu vou falar com o André, tá? E observem como é que vai ser a interlocução. Atende aí. Pois não? Boa tarde, é o Marco Antônio da portaria. Eu estou com o senhor Paulo, ele informou que é técnico da GVT. Ele quer falar com o senhor André. Responde alguma coisa aí. Não, mas eu não estou interessado, não tenho nada marcado. Beleza. Mas como é que eu falei? Eu denunciei a presença do senhor André em algum momento? Atende aí, então. Pois não? Boa tarde, é o Marco Antônio da portaria. Eu estou com o senhor Paulo, ele é técnico da GVT. Ele informa que marcou com o senhor André às 15 horas. Eu denunciei a presença do senhor André em algum momento? Você está falando com a pessoa sem pronunciar que é ela. Exatamente. Sempre em terceira pessoa. Porque numa dessa, é um indivíduo que está jogando só para saber se o André está lá. Tá? E aí, você, ao passo que se eu falar dessa... Atende aí. Pois não? Boa tarde, seu André. É o Marco Antônio da portaria. Eu estou com o seu Paulo da GVT. Tá Né? Então, sempre em terceira pessoa. Mas tem um exemplo que agora vocês nunca vão mais esquecer. Oficial de justiça. Quem já atendeu em portaria, oficial de justiça? Já atendeu? Como é que foi? Eu vou telefonar. Mas foi o oficial de justiça folgado, meteu a carteirada. Beleza. E aí? Verificar se o morador do local. E aí o que você fez? Aí eu falei o procedimento, para aguardar, eu ia verificar se ele estava. E? Eu telefonei, perguntei se o morador estava, e anunciei para ele. Se o oficial de justiça estava lá, o cara desceu para atender? Que bom, né? Tem uns que falam. Geralmente ele vai falar que eu não estou. Esse é o ponto. André, de novo, hein? Prestem atenção. Vai tocar. Qual é o teu nome? O Davi. O Davi é o oficial de justiça. Ele já chegou a dormir, tá? Chegou, já meteu a carteirada. E é um cara, o oficial de justiça folgado. Já meteu a carteirada. Eu já. Caraca. Ele está numa proximidade mais ou menos comigo. Ele vai escutar. Ele consegue escutar, porque eu já falo alto. Então ele vai escutar tudo que eu estou falando com ele. Porém, não vai escutar o que ele está falando comigo. Estou falando no telefone. Entende aí? Pois não? Boa tarde, é o Marco Antônio da portaria. Eu estou com o senhor Davi, ele se identificou como oficial de justiça. Ele quer falar com o senhor André. Ah, não tem ninguém não. Fala pra ele que mudou. Seu Davi, ele não se encontra. Dá para contestar? Não se encontra, a conta acabou. Não se discute. Ao passo que se eu fizer assim. Tem aí? Não. Boa tarde, seu André. É o Marco Antônio da portaria. Eu estou com o seu Davi, ele é o oficial de justiça. Ele quer falar com o senhor. E aí? Tô descendo. Que pediu, abre a garagem lá, pediu para fazer o ponto, porque os dois prédios que eu trabalhei foi no estádio, e eu sou vazio, não estou nem outro momento, oficial de justiça, vereador, tudo lá fora. Não, você não se entende. Isso é lógico. Isso é lógico. Não, porque tá? teve uns lá Os dois que já- e os dois prédios que ele está comentando, os dois têm clausura, tá? Os dois dá para deixar a pessoa para fora. Então, tem que entender aqui. Porque numa dessas, se ele entra, ele já cola em você. Lá não funcionou. Igual Apesar que o estádio escuta. Quando você fala aqui, você escuta aqui fora. Estava com problema no interfone. Eu acho que até hoje deve estar. Então, quando você falava com o morador, a pessoa escutava aqui fora. Mais um motivo, tá? Mais um motivo para você usar esse artifício, tá? Usa sempre em terceira pessoa. Pode ser que o morador não entenda nada. Como é que eu não entendi isso? Aí você explica.
Seu Marco Antônio, eu falo dessa forma para quê? Para não denunciar a sua presença no Às local. vezes ele quer atender Então, você não está fora. Mais de quê? 3 anos já sem pagar nada. É, no estádio? Estádio. Outra coisa, tem um detalhe. Oficial de justiça é fácil trabalhar, porque assim, quando ele vai 3 vezes no local, no estádio tinha muito disso, e a 1, 2, na terceira é entrega de hora marcada. Ele anota e deixa, aí você tem que receber. Se o endereço é o endereço correto, a pessoa mora lá, é uma terceira vez, ele vai assinar e você recebe. E acabou. A missão dele está cumprida. Aí é Tá? só E aí é a guerra deles. Então, não se estresse. Agora, tomem cuidado, porque se você fazer esse segundo exemplo que eu dei e o oficial de justiça perceber, ele pode chamar o 90. Já sei, né? Se ele perceber que você está tentando dar um nó, ele pode chamar o 90 e aí o bicho vai pegar pro lado dele do seu lado. Por isso, portão fechado e sempre informando lá em cima, tá? Só não se enrolem. Então, deu para perceber a necessidade. E aí não é só por conta do oficial de justiça, é por conta da possibilidade de alguém estar lá para tentar levantar informação sobre o indivíduo que está lá dentro. Estar ou não. E de repente, arrumar uma ação criminosa contra essa pessoa. Por isso eu falo sempre em terceira pessoa. Muito bem. Aí a pessoa está devidamente autorizada a entrar. O que você vai fazer? Se for um visitante, aí entenda um visitante, o parente do morador, o amigo do morador. Tá? Esse é o que eu entendo visitante. Agora, quem que é o prestador? É aquele cara que não tem nada, nenhum vínculo maior com o morador. É o antenista, é o encanador, é o gesseiro, é o montador de imóvel. Esses são prestadores que vou fazer o procedimento igual. Porém, quando ele entrar, eu vou fazer o quê? Pegar o documento oficial com foto. Não adianta crachazinho da empresa. Crachá da empresa, você vai numa impressora e faz. Então, documento oficial com foto. Primeiro, RG. Não tem? Pode ser o CNH. Não tem? Pode ser a reservista, no caso dos homens, aquela verdinha lá de dispensa, ou ainda até a carteira de trabalho. Esses 4 documentos identificam uma pessoa, porque são documentos oficiais e tem foto. O CPF é oficial, mas não tem foto. O título é oficial, mas não tem foto. Então, pegou o documento na mão, anotou, cadastrou, e quando é um prestador, ele normalmente vai estar vinculado a uma empresa. Ora, é um gesseiro, empregador, então, ou até não, mas tá, se é um gesseiro, ele só tem um funcionário, ele mesmo. Você vai pegar o nome, telefone de contato, porque se entra um indivíduo, e aí tem uma situação, some lá todos os bicos de mangueira da empresa, do prédio, vamos fazer um BO, tá, fez o BO, a polícia fatalmente vai lá, então, mas quem entrou? Aí você vai ficar com aquela cara de paisagem, né? Ah, entrou, mas não tem ninguém. Outra coisa, nome completo. Tinha um indivíduo, um jardineiro, que prestava serviço em vários prédios da ponta da praia. Nome dele, pelo menos como ele era conhecido, Zé. Zé. Um belo dia, o Zé teve um mal súbito dentro de um dos prédios, teve uma parada cardiorrespiratória e caiu duro. Chama a ambulância, chama a SAMU chegou, aí SAMU virou e... Qual o nome dele? Zé. Quem é o responsável? Não sei. Quem vai acompanhar ele? Quem é o responsável dentro do prédio? É o síndico. Se ele morre lá dentro. Então, gente, qualquer pessoa que pisou dentro do condomínio tem que estar devidamente cadastrado. Se é morador, não se discute. É morador. Se é o visitante, está linkado ao morador. Ele autorizou. Se é prestador, responsabilidade de vocês. Cadastrar. Não tem jeito. Tá? Mas espera aí. Eu estou lá no prédio há 3 meses e chega um morador que eu não conhecia. Pode acontecer de chegar uma pessoa. O que vai acontecer? Dona Ana, André, Dona Ana. O que acontece? Está pesado, pode ficar descansar. Não morrer. De verdade. Não seja assim. Não seja.
Então, o que acontece? Entrou um indivíduo, você vai ter que fazer. Entrou uma pessoa que você desconhece, eu sou morador, que pode acontecer. A pessoa desce uma vez por mês. E às vezes tem morador que você nem vê passando pela portaria, só. Muitas vezes. Só subsolo e por aí vai. Então, chegou uma pessoa que tu não conhece, você vai abordar. Olha, sou morador? Pois é, positivo, mas eu não conheço. Qual a sua unidade? Sou do 32. Marco Antônio. Muito obrigado. Todos os condomínios vão ter um cadastro na portaria. Cadastro esse que é sigiloso. Você não pode ficar jogando para os quatro ventos. Você vai saber quem é o homem da família, esposa, filho, filha, os veículos que ele tem, informações sigilosas que você vai abordar. Por isso eu digo e repito, qualquer um consegue tranquilamente trabalhar em qualquer local, desde que leve isso em consideração. Não conheço? Abordo. Tem morador também que pede na portaria, vai vir plano de tal. Bom seria que todos fizessem isso, mas dificilmente faz. Sim, aí o papo é outro. Mas mesmo assim tu vai anunciar. Mesmo assim tu anuncia. Porque numa dessas. Anuncia. Ótimo que ele avisou. Muda de opinião. Sim. Vai chegar em tal hora, manda subir. E aí, Não sabe. pode subir. Tá? Então, não tem essa. Mesmo, bom seria, que nem um entregador de pizza. Digamos que tu trabalha num prédio onde o entregador entra. Legal. Olha, eu acho que de 10, 1 talvez ligue para você e diga, eu pedi uma pizza, vai chegar, é da pizzaria tal. Seria bom que todos fizessem isso, mas não se preocupe, não faz. O morador, principalmente a nível Santos, Baixada Santista, ele é folgado por natureza, né? É praia, acha que não vai acontecer nada. Esse é o grande erro, porque acontece. E se a gente não estiver acompanhando e orientando, a gente vai acabar sendo responsável por uma ação criminosa. Não temos que entrar nessa e dizer, então é praia, né? Não podemos entrar nessa, tá? Aí teve uma dúvida, entrou um indivíduo, chegou um indivíduo, entregou lá um gesseiro, um montador de imóvel, e tu percebeu que tem alguma coisa errada. Não deixa entrar, pede para o indivíduo descer. Mesmo que o morador não, estava esperando sempre o montador, de repente tu percebe que ele está desorientado. Para não dizer que está chapado, né? Não posso falar isso, então cuidado, tá? Nunca posso falar, está bêbado, cuidado. Mas está desorientado, você está vendo que a pessoa não está normal. Mas Antônio, a pessoa está aqui, mas olha, será que você não pode dar uma descidinha aqui? Mas essa não deixa o cara entrar mesmo? Estava marcado, só que o cara antes de fazer lá o trabalho tomou todas. Você está vendo que está sem condição? Avisa, pede para o morador descer. Uma dessas tu deixa o cara entrar, o cara sofre um acidente, morre no meio do caminho, cai na piscina. E aí? Então, na dúvida, pede para descer. Antes isso do que a gente cometer um erro. Tá? Durante o período, ou seja, o período do anúncio, mantém o indivíduo do lado de fora, tá? Só vai liberar depois devidamente autorizado, e aí você vai acessar para fazer toda a parte de cadastro. Não se deve colaborar com a entrada de visitantes regulares, sem antes checar a autorização com o morador. É o que a gente falou, o cara entrou 10 vezes, você não vai anunciar 11 vezes, tá? Aqui são alguns exemplos de planilha que eu posso usar. Normalmente a gente usa isso aqui aonde? Em uma transportadora, uma empresa, né, que tem muito acesso. Então, no caso do visitante. Posso até usar no condomínio, tá? Porque é assim, quando o condomínio já está ocupado, não vai ter tanta entrada de prestador ou visitante, tá? Então, mas se eu estiver utilizando, nome, data, né, documento que eu estou utilizando, vai para onde o destino, vai falar com quem, hora que entrou, hora que saiu, tem observações. Não precisa, pode ser que eu tenha aqui nome da empresa, pode mudar alguma coisa aqui, tá? O fato é que eu tendo isso, eu tenho que preencher tudo. Nome da pessoa, não é apelido. O documento na mão, aí você entrega em seguida, porque documento nenhum pode ficar na portaria. Isso é contravenção penal, isso pode dar multa até cadeia, tá? Não se pode reter nenhum tipo de documento. E a gente sabe que tem um monte de local que deixa, né? Sendo a cidade é campeão, né? E você não precisa deixar, viu, gente? Não precisa. Pegou, a pessoa tem a obrigação de anotar e te devolver em seguida, tá? E aqui pode ser que eu utilize um controle para veículos, tá? Então, novamente, nome, data, veículo, placa ou placas. Por que placas? Se for uma carreta,
O cavalo tem uma placa e a carreta tem outro. Pode ser que eu tenha uma coluna para container, então dependendo do local eu posso ter algumas planilhas diferenciadas. Outra coisa, nesse caso aqui é manuscrito, então gente, caprichem na letrinha, né? Então tem que ser uma letrinha que a gente consiga entender, tá? Antigamente a gente tinha aí, aqui na portuária, eu trabalhei numa empresa que a gente prestava serviço para Libra e para Caramuru. Então às vezes tinha 200 caminhões, 300 caminhões. Então o coitado do cliente anotava pra caramba. E se ele errar uma letra que a gente não entenda, um B e um D, tá? E às vezes acontecia isso, eu posso comprometer todo um trabalho, tá? Encomenda. Muito bem. Chegou a encomenda, é chamar o morador. Mas tem prédio que permite. Estádio não era um, né?